Boa noite, pessoal. Aqui é o Arthur, professor da Física. Vamos começar um novo assunto aí. Começar a hidrostática. Eu vi que a Cintia, o Matheus falaram um pouco de trabalho, de energia. Agora, a hidrostática geralmente é um assunto mais simples. O pessoal costuma acertar as questões. São questões geralmente mais tranquilas. Então, como alguns de vocês falaram, eu resolvi dividir a aula em pequenas partes. Nós vamos ter pelo menos uns 4 períodos aí para hidrostática, então é uma matéria que não é muito comprida, ela tem pouco conteúdo, então dá para a gente fazer aulas mais curtinhas, ficam mais fáceis de ver sem cansar. Então nessa primeira aula a gente vai ver alguns conceitos básicos aí para hidrostática. A gente chegou a estudar a parte da estática, no caso, que tinha a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio, mas quando a gente falava de sólidos, ali uma régua, gangorra, alguma coisa assim. Então agora a gente vai falar da mesma coisa, do equilíbrio, mas falando de fluidos, daí o hidro. Então o que a gente vai ver nessa aula é o que é um fluido, esse que a gente vai estudar, e os conceitos de densidade mais específica, pressão e pressão atmosférica. Então o fluido é uma substância capaz de fluir ou escoar, adaptando sua forma ao recipiente. Então é fácil pensar numa água, servir água, por exemplo, dependendo do formato do copo, o líquido ali, a água fica naquele formato. Se tu servir num copo mais largo, ela vai ficar naquele formato mais largo, um copo mais comprido, o formato mais comprido. Então aqui, isso aqui são coisas mais burocráticas, assim, mais para mostrar para vocês, porque às vezes na questão aparece, considere um fluido ideal no recipiente tal, não sei o quê. Só para saber o que é esse fluido ideal, não precisa decorar necessariamente isso aqui. É mais para dizer que nesse fluido não tem dissipação de energia dentro do fluido ou com o ambiente, que ele não interage com o ambiente externo, não troca calor, não troca energia. Talvez algo mais importante para mais adiante na matéria, que é um fluido incompressível, ou seja, a densidade dele é constante em todos os pontos. Então, no nosso copo de água aqui, for olhar a densidade aqui é a mesma que a densidade aqui. E a consequência disso é que ele é incompressível, ou seja, não tem como eu deixar as moléculas ali, a matéria mais agrupada. É fácil pensar numa analogia, por exemplo, não tem como pegar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e fazer caber aqueles 2 litros numa garrafa de 600 ml. Não tem como tu comprimir, amontoar a Coca-Cola ali até caber os 2 litros num recipiente de 600 ml. Certo? Então, nosso primeiro conceito aí é densidade. Às vezes tem alguma confusão, a gente vai ver nesses 2 próximos slides. Essa densidade que eu vou falar agora, ela é mais conhecida também como massa específica ou densidade absoluta. Então, o que isso quer dizer? Ela é uma característica da substância, ou seja, daquilo que constitui o que a gente está analisando. Ou seja, o ferro tem uma densidade absoluta, uma massa específica, a água também, o chumbo também. Agora, se eu for pensar, por exemplo, em uma caixa cheia de água, ela não vai ter uma massa específica, ela vai ter uma densidade, que a gente vai ver depois, uma densidade média, mas eu não tenho como estabelecer uma massa específica porque tem mais de uma substância que compõe esse objeto que eu estou vendo. Então ela representa basicamente a quantidade de matéria, a massa, que tem em cada unidade de volume. Então dá para a gente chamar da concentração de matéria que tem naquela substância. A fórmula é essa aqui, bem simples. Essa letra grega aqui, o Mi, representa a massa específica. A unidade geralmente é uma dessas duas, quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Até nas questões é mais comum aparecer essa aqui, que é um pouco mais fácil de usar. Lembrando daí das unidades, quilogramas é 1000 gramas, né? Se vocês devem lembrar. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então não confundam, não digam que 1 metro cúbico é 1 litro.
1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, não confundam, não passem de um para o outro só multiplicando por 1000, que não vai dar certo. A massa em quilogramas ou gramas, dependendo da unidade que tu usar aqui, e o volume em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, dependendo da unidade que tu usar ali. Ok? Então aqui só para fins de comparação aqui, tem uma listinha aí com algumas massas específicas de algumas substâncias. Vocês não precisam saber, a única que tem que saber realmente é a da água, 1 grama por centímetro cúbico. E não precisa saber o valor, mas tem que saber que o gelo tem uma densidade, uma massa específica menor que a água. Por isso que o gelo boia, né? Os icebergs lá ficam tudo boiando. Só os valores por curiosidade. O ar atmosférico, temperatura ambiente, o nível do mar, tem essa densidade aqui, é bem pequena, né? Por isso que poucas coisas flutuam no ar. Aí tem outros elementos aí comuns da tabela periódica, ferro, chumbo, ouro, e o ósmio, que é curiosidade, aí é o elemento mais denso da tabela periódica, 22,6 gramas por centímetro cúbico. Aí outro conceito, como eu falei ali, que vai aparecer, é a densidade média. Então a densidade média é uma característica do corpo, não da substância. Então, como eu falei, uma caixa com alguma coisa dentro, um líquido dentro, por exemplo, pode ter uma certa densidade desse corpo, que é a caixa mais o líquido, mas não vai ter uma massa específica, porque são mais de uma substância que compõe ali. A forma para calcular é a mesma, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume. Só vou ter que prestar atenção no que constitui esse sistema. Vamos fazer um exemplo aqui que acho que fica mais fácil. Pegando ali o chumbo, um dos exemplos que a gente viu ali, tem essa massa específica de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Isso quer me dizer que para cada centímetro cúbico de volume, eu vou ter 11,3 gramas de massa. Então, se eu imaginar um cubo de chumbo maciço, ou seja, o interior dele também é feito de chumbo, ele não tem uma cavidade ali por dentro, com um volume de 6 centímetros cúbicos, vai ter uma massa de... Então, para calcular isso, eu pego a nossa fórmula ali. Ele me deu a densidade, a massa específica, que é 11,3. E aí a massa que eu quero descobrir, isso vai ser dividido por 6, que é o volume. Lembrando só de conferir as unidades, né? Tá certinho aqui, centímetro cúbico. Então, fazendo essa conta daí, 11,3 vezes 6, eu vou ter uma massa igual a 67,8 gramas. Isso é para um cubo feito inteiramente de chumbo e somente chumbo. Agora, se eu pegar um exemplo assim, um cubo oco de chumbo, com os mesmos 6 centímetros cúbicos. Então, se é um cubo oco de chumbo, bom, ele tem uma casca de chumbo, mas o interior dele não tem nada, tem ar só, que a gente viu ali que tem uma densidade muito baixa. Então, a parte de dentro do cubo está preenchida por ar, não por chumbo. Então, sabendo que a massa desse cubo oco é de 30 gramas, vejam que pesando ali daria bem menor para o mesmo volume. Se a gente for calcular a densidade média, que é o nosso D aqui, vou colocar 30 na massa dividido por 6, que é o volume, e eu vou ter uma densidade média de 5 gramas por centímetro cúbico. Então vocês percebem que é menos da metade, né? Então é bem diferente a gente falar de massa específica e de densidade média. Geralmente os termos que se usa é massa específica e densidade. Densidade como sinônimo de densidade média, que a gente calcula para os corpos, para os objetos formados por mais de uma substância, e massa específica para falar mesmo das substâncias mesmo, dos elementos da tabela periódica ali e tal, todos têm massa específica. Certo? Então, tomem cuidado com isso para não confundir. Às vezes tem uma questão ou outra no Enem, às vezes tem, trabalhando esses dois conceitos. Um outro conceito importante da gente falar é a pressão. Bom, pressão é uma grandeza bem simples, na verdade. Ela mede o quanto de força é aplicado em determinada área.
nossa fórmula vai ser essa também, tranquila. A pressão, a nossa unidade vai ser Newton por metro quadrado. Fica fácil de descobrir aqui, porque a força vai ser em newtons, a área em metros quadrados. Só tem um porém que às vezes pode aparecer como Pascal, mas a conversão é fácil. 1 newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Certo? E com essa fórmula a gente consegue perceber algumas coisas, por exemplo, que a pressão é inversamente proporcional à área. Ou seja, se eu aplicar uma mesma força em uma área muito grande, eu vou ter uma pressão pequena, porque se eu tiver esse F aqui e eu aumentar aqui, eu vou estar dividindo por um número maior, então a minha pressão vai dar menor. O contrário também é válido. Se eu diminuir a minha área para uma mesma força, eu vou estar dividindo por um número menor, então a minha pressão vai ser maior. Um experimento fácil de fazer em casa, por exemplo, é pegar um prego, um alfinete, uma coisa assim. Um prego é melhor. Tem a cabecinha do prego ali e o corpo dele ali, a parte pontuda. Se tu segurar com um dedo aqui e um dedo aqui, nossa, parece uma garra de caranguejo. Se tu segurar com um dedo em cada ponta e apertar, vai notar que, bom, esse dedo que está segurando na pontinha aqui vai doer bem mais, talvez até te machuque, doer muito mais do que esse dedo aqui da cabeça. Por que isso? Porque tu vai estar aplicando a mesma força, a força que tu está fazendo na tua mão com teus dedos, em áreas de tamanhos diferentes. Essa área aqui é uma área muito pequena, então eu vou ter uma pressão bem maior, vai doer muito mais o meu dedo. Já essa área aqui é uma área bem maior do que essa, né? Então para essa mesma força eu vou ter uma pressão muito menor. Então para eu machucar meu dedo apertando a cabeça do prego, tem que ser uma força considerável. Além disso, vindo por outro lado aqui, a gente tem que a força é proporcional à área, ou seja, para uma mesma pressão, se eu quiser manter a pressão constante, a força e a área tem que, vamos escrever aqui de novo, P, F, sobre A. Se eu quero manter a pressão constante e eu aumentar a minha área, eu vou ter que aumentar a força também, certo? Porque para dar o mesmo valor aqui, se eu estiver dividindo por um número maior, eu vou ter que aumentar o número de cima, para essa divisão continuar dando a mesma coisa. E diminuindo também mesmo pensamento. Certo? Vamos passar para o próximo aqui, tem um exemplo também. Vou apagar essas coisas que estão na frente. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Uma superfície de 15 metros quadrados de área. Nessa superfície é exercida uma força de 30 newtons. Então, qual é a pressão? Está ali a fórmula, pressão igual a força dividido pela área. A minha força é 30 newtons, minha área é 30 metros quadrados. 30 dividido por 15 dá 2. Tranquilo, se a pressão é 2 newtons por metro quadrado, ou 2 Pascal. Agora, se eu pegar essa área e reduzir ela para 5 metros quadrados, que força que eu tenho que aplicar para manter a mesma pressão? Aquilo que a gente estava falando aqui. Aqui, na verdade. Então, se eu for calcular aqui quanto é que dá a força pela fórmula, eu tenho a pressão, que eu descobri que é 2 aqui. Vou colocar no lugar da pressão. A área é 5, quero descobrir a força. Passo o 5 para o outro lado ali multiplicando, 2 vezes 5 vai dar 10. Tem que uma força é 10 newtons. Certo? Então agora a gente consegue perceber aquilo que eu falei antes. Aquela força que era 30 virou 10. Por quê? Porque a área, que era 15, virou 5. Então eu dividi a área por 3. Aqui. Dividi por 3, então a minha força eu divido por 3 também para manter a mesma pressão. Ok? E aí, nosso último conceito aí, a pressão atmosférica. Bom, se todo fluido atua sobre uma superfície, então
o ar atmosférico, que não deixa de ser um fluido, ele vai exercer uma pressão sobre a superfície da Terra e em tudo que está em cima dela, inclusive nós. Então, a pressão atmosférica é essa pressão que a atmosfera, essa camada de ar terrestre, exerce ali na superfície. O cara que descobriu isso foi o Torricelli, sim, o mesmo, aquele que quando tu não tem tempo tu usa Torricelli, aquele mesmo da cinemática. Ele era um cara com bastante tempo livre e ele descobriu isso aí também. Então o que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro, encheu de mercúrio, pegou um outro recipiente, encheu de mercúrio também. Aí ele tampou a boquinha ali do tubo de vidro, esse, virou nesse recipiente contendo mercúrio e abriu a tampinha. O que ele viu é que sobrou isso aqui de mercúrio, ou seja, 760 milímetros, 76 centímetros de mercúrio, ali no tubo ainda. Por que isso acontece? Porque tem a pressão atmosférica, essa que nos pressiona todo o tempo, atuando aqui na superfície desse líquido e equilibrando esses 76 centímetros de mercúrio aqui. Se não tivesse a pressão da atmosfera, todo esse conteúdo aqui ia vazar, extravasar para cá. Mas como tem essa pressão segurando, não tem como esse líquido descer mais. Então, com essa experiência dele, ele chegou a essa conclusão. Foi o primeiro a medir a pressão atmosférica. Tem várias formas de medir a pressão atmosférica. Pressão atmosférica no nível do mar, Porto Alegre está mais ou menos no nível do mar, é de 1 atmosfera. E tem algumas equivalências aí, formas de medir, como eu falei. Uma atmosfera é igual a 10 na 5 Newton por metro quadrado, aquela nossa unidade lá de pressão que a gente falou antes, que é igual a 10 na 5 Pascal, a gente viu que eram equivalentes, ou 76 centímetros de mercúrio, como o Torricelli provou ali, ou, essa aqui é importante saber também, 10 metros de água. Então, a cada 10 metros de profundidade que tu vai no mar, numa lagoa, aumenta a pressão em 1 atmosfera. Então, vocês imaginam aqueles mergulhadores, como o da figura ali, que mergulham a, sei lá, 1 quilômetro de profundidade. Esse cara está com, além da pressão atmosférica que já teria normalmente, mais 10 atmosferas aí. 10 não. Cara, 1 quilômetro tem mais 100 atmosferas em cima dele. Então é bastante coisa. E aí só para terminar aí, foi bem curtinho hoje, algumas curiosidades e aplicações aí dessa questão da pressão. Uma das mais interessantes é essa aqui, que a pressão atmosférica ela vai diminuindo conforme a altitude, né? Se vocês forem olhar nesse gráfico aqui, a pressão atmosférica no nível do mar, como a gente comentou ali, 760 milímetros de mercúrio, já no pico do Monte Everest, ali a quase 9 quilômetros de altura, eu tenho uma pressão de 250 milímetros de mercúrio, ou seja, 25 centímetros. Então, ao mesmo tempo que esse mergulhador ele vai lá embaixo, 1 quilômetro de profundidade, ele tem uma pressão gigantesca de centenas de atmosferas sobre ele. O cara que sobe o Everest lá, ele chega lá em cima e a pressão atmosférica é 3 vezes menor. Por que isso acontece? Bom, porque tem menos ar aqui em cima, né? Imagina que, assim como o mergulhador, quanto mais ele desce, mais água tem em cima dele fazendo essa pressão. Aqui, o cara que sobe o Everest é a mesma coisa. Quanto mais ele sobe, menos ar tem para fazer essa pressão, exercer essa pressão atmosférica sobre ele. Outra coisa interessante, a questão dos aviões, que, bom, você imagina que o Monte Everest está aqui a 8 mil metros de altura. Um avião comercial, um voo, por exemplo, sei lá, qualquer voo aí comercial, esses aviões voam a 10 mil, 11 mil metros de altura. Então, esse avião que está voando aqui a 10 mil metros, ele está aqui com um pouco mais de 100 milímetros de mercúrio de pressão atmosférica, é pouquíssima coisa. Então, o que acontece? Para que fique confortável, né, para os passageiros dentro do avião, essa cabine do avião é pressurizada. O que isso quer dizer? Eles vão injetando ar ali dentro para que a pressão dentro da cabine fique maior do que a pressão do lado de fora.
logo fica confortável para as pessoas que estão dentro, né? Geralmente a pressão dentro da cabine é o equivalente a 2.400 metros de altitude. Então não é bem a pressão atmosférica ao nível do mar, mas é uma curiosidade aí só. Outra interessante é que não precisa pegar algo tecnologicamente avançado como um avião ou algo extremo como o Monte Everest. Quando tu toma a tua Coca-Cola lá do McDonald's, no copinho com canudo, o que é o canudo? Tá aqui o teu copo com teu refri e tá aqui o canudo. Esse canudo parece aquela experiência do Torricelli, né? Um tubinho que coloca na água. Então, tá aqui a boca da pessoa. Quando tu sopra não, soprar tu faz bolinha. Quando tu puxa o ar, tu tira o ar aqui de dentro e fica um vácuo aqui dentro. O que acontece? Tu diminui a pressão dentro do canudo. Então aquela pressão atmosférica que está empurrando a superfície do líquido faz o quê? Com que o líquido suba. E aí tu bebe, né? Porque como tu fica constantemente puxando, a pressão atmosférica vai empurrando o líquido cada vez mais até que ele suba e tu consiga tomar. E falando em soprar e puxar o ar, a cada minuto tu faz umas 15 ou 20 vezes isso aqui, respirar. Como é que funciona? Tem um músculo aqui na transição ali do tórax com a barriga, chamado diafragma. Então, na inspiração, o que acontece? O diafragma vai para baixo e ele aumenta o volume da caixa torácica, ou seja, ele diminui a pressão aqui dentro da caixa torácica. Como a pressão aqui está menor e a pressão do lado de fora, a pressão atmosférica está maior, o ar entra. Aí quando tu vai expirar, o que acontece? O diafragma relaxa, empurra o ar aqui para cima e aí ele sai, porque a pressão aqui dentro fica maior do que a pressão atmosférica. Então o ar consegue sair. Então são uns exemplos aí dessa interação da pressão atmosférica com basicamente tudo, né? Mas principalmente com coisas do nosso dia a dia. Quem não, eu todo sábado escalo o Monte Everest ali, coisas do dia a dia. Então espero que tenham achado melhor a aula mais curtinha, assim, 20 minutos deu aqui. Qualquer dúvida, mandem e-mail ali. Amanhã eu vou tentar fazer ao vivo a aula, hoje eu não consegui porque tinha uns compromissos de noite. Então tá, a gente continua amanhã.